Jesús ele deu uma das revelações que acaba com as doutrinas enganosas que se han propagado. Por exemplo, karma, predestinação, purgatório. Porque todas essas doutrinas que se han propagado, tanto o karma, como a predestinação, como o purgatório, essas doutrinas são diabólicas. Por que motivo? Porque elas negam o sacrifício de Jesus. Elas negam. Elas levam as pessoas a crer que elas serão salvas por suas buenas obras. E por isso que o karma disse que a pessoa ela vai a venir em outra vida. Ela muere e depois ela vem em outra vida. Esse é o karma. Então, se a pessoa crê nisso, e muitos até creem, eu estou pagando por los errores da vida passada. Ou seja, ela nem sabe e está pagando por algo que ela nem sabe. Mas é a ideia, porque disse que o ser humano vai passando e vai purificando-se com esse suposto karma. A predestinação já disse que a pessoa está destinada, uns a ir ao cielo, outros a ir ao inferno, independente de lo que hagam. É uma doutrina evangélica que hace com que muitos crentes vivam na vida completamente sem sacrifícios, porque dizem, não, o importante é que eu recebi a Jesus, creio em Jesus e já está. Independente de lo que eu haga, eu serei salvo. É a predestinação, que é outro engano. E o purgatório, que todo mundo conhece, que depois da muerte, a pessoa vai para um purgatório, e aqui, dependendo de lo que os familiares hagam, correto? Não é assim? As missas, as veladoras, vai fazendo com que o alma del muerto vá ascendendo. Essas doutrinas são diabólicas. E Jesus mostra isso. Disse assim: havia um homem rico que se vestia luxuosamente e dava esplêndidos banquetes todos os dias. A la porta de sua casa se tendia um mendigo chamado Lázaro, que estava coberto de llagas, e que hubiera querido llenar-se o estômago com o que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercavam e lhe lamiam las llagas. Resulta que murió el mendigo e los ángeles se lo llevaram para que estuviera aonde? Ao lado de Abraão. Também murió el rico e que? Então, observe que não houve karma, que a pessoa murió e depois volveria em outro corpo, em outra vida, em outra época. Não há predestinação, porque aqui você não pode interpretar que o pobre vá para o cielo e o rico vá para o inferno. Isso não está correto, porque Abraão era pobre ou era rico? Mas ele estava onde? Então significa que não és por ser rico ou por ser pobre que eu vou ser salvo. Se que a salvação, ela depende da decisão que eu tomo de entregar-me ao Senhor Jesus ou não, de obedecê-lo ou não. Então não há predestinação. Essa história, não, os pobres é que estão cerca de Deus. Mentira. O bolsillo não determina quem vai estar cerca ou quem vai estar lejos. O que determina
es la obediencia. Amém, gente? Amém. Se me hago entender? Então, muitos malinterpretam isso. Vê que o mendigo foi para o cielo, por isso que eu não posso querer ter riquezas. Mas Abraão era rico e estava no cielo. Só que o coração de Abraão não estava em suas riquezas. O coração de Abraão estava em el Senhor. Amém, gente? Está claro isso? Sim ou não? E tampouco existe purgatório. Tampouco existe purgatório. Porque um morreu e os ángeles vieram e que? E lo levaram. E o outro morreu e lo sepultaram. Aí disse aí, em el inferno, em meio de seus tormentos, el rico levantou os olhos e viu de lejos a Abraão e quem? Então, observe, para onde foi Lázaro? Os ángeles lo levaram aonde? Ao seno de Abraão, ou seja, ao cielo. E o outro morreu e foi para onde? E foi para o inferno, direto para o inferno. Ou seja, que não houve um lugar intermédio. Porque depois que você muere, sua alma já tem um dueño. E depois que se muere, já não se pode fazer mais nada. Porque se for a questão de purgatório, o rico tinha que muito dinheiro para pagar as missas. Ou não? Pagaria ou não pagaria? La missa, las velas, missa de 9 dias, missa de mês, missa de ano, missa não sei de quê. E o dia de los muertos iba já também a ser outra. És ou não és? Mas você vê que ele morreu e para onde foi? Para o inferno. Acabou. Então, Senhor, Senhora, o destino de sua alma vai a depender de lo que você decida aqui, estando em vida. Depois da muerte, já não é mais nada que fazer. Mi papá morreu há 2 anos atrás, vai completar agora em outubro 2 anos. Eu estava nos Estados Unidos, quando me chamam e me dizem, Franklin, tu papá se morreu. E na hora, claro, você como filho, você sente, não? Mas também eu digo assim, graças a Deus. Porque ele foi salvo. Porque ele se entregou a Jesus. Ele estava vivendo em obediência a Jesus. Foi salvo. Então, eu nem sequer fui ao enterro. Ui, o bispo, você é um desalmado. Você não tem coração. Não é que eu não tenha coração. É porque eu não poderia fazer nada. Você me hago entender? Então, o que eu hice por mi padre, eu lo hice em vida. Então, se mientras ele estava vivo, nós outros lutamos por la salvação de ele. Campanhas, propósitos, votos, sacrifícios, ayunos, orações, para que ele fosse salvo. Ele foi salvo. Então, a mim não me causa dolor. Quando muere um cristiano verdadeiro, quando muere um seguidor de Jesus, não há lágrimas, há alegria. Por quê? Porque ele se foi com Jesus. Amém, gente? Então, o destino de sua alma é você quem decide. É você quem vai decidir para onde irá sua alma. Quando você muera, estará aí o dueño de sua alma, esperando por ella. Estará aí. Quem será? Não sei. Porque depende de você. Eu posso falar por mim. Eu sei quem vai estar esperando-me. Agora, cada quem tem que saber. Se ahorita for seu último momento,
quem estaria esperando por sua alma? Quem seria o Senhor de sua alma, o dueño de sua alma? Porque tanto o rico como Lázaro já tinham um dueño. E o dueño de eles era aquele a quem eles serviram mientras estavam aqui. Amém, gente? Então, entenda que a salvação depende de a hora. Depois da muerte, não há mais nada que fazer. O bispo, então não hace falta missa? Não. Não hace falta velas? Rezos? Nada. Mas o bispo, não há necessidade, porque já se acabou. O que tem que ser hecho, hágilo em vida. Amém, gente? O bispo, eu quero ser salvo, e eu quero salvar minha família. Então, você tem que fazê-lo por sua família agora. Porque depois que morreu, já não adelanta, já não há mais nada que se possa fazer por eles. O que você tem que fazer por sua família, você tem que fazer agora, mientras eles estão com vida. Amém, gente? Então, ore, ayune, haga propósitos, haga campanhas, haga sacrifícios, haga votos, lo que tenha que ser hecho, haga mientras eles estão com vida, para que eles se convertam a Jesus, porque depois da muerte, já não há mais nada que fazer. Se me hago entender? Sigamos. Assim que alçou a voz e lo chamou, Padre Abraão, tem compaixão de mim e manda a Lázaro que morre na ponta do dedo em água e que? E me refresque a língua, porque estou sofrendo muito aonde? Então, ele foi para o inferno, e allá no inferno, ele continuava consciente, ele continuava vendo, ele continuava escutando, ele continuava hablando, e ele continuava sentindo. Então, significa, senhor, senhora, que a vida não se termina depois da muerte. Porque depois da muerte, há outra vida. E essa vida pode ser eterna com Jesus, ou em el inferno, em este lugar de fogo que atormenta. Quem decide? Então, não está em la mano de Deus, está em minhas mãos. Ele me deu a decisão, eu decido. Amém? Pero Abraão lhe contestou: Hijo, recuerda que durante tu vida te foi muito bem, mientras que a Lázaro le foi muito mal. Pero agora a ele le toca receber consuelo aqui, e a ti. Leia aí, por favor. Você se imagina? Pessoas que pensam que depois que morreu, já não se acabou a vida, que o inferno é aqui mesmo, é nessa terra, que depois que nós moramos, vamos todos para o mesmo lugar, que Deus é muito bueno e não vai lançar a seus hijos no inferno. Aqui está. Ele chamou Abraão de padre. Padre Abraão. Ou seja, ele era um homem que tinha fé. Mas ele não era obediente. Tinha fé, mas não era. E o final de ele foi allá. Aí disse assim: ademais de isso, há um grande abismo entre nós outros e ustedes, de modo que os que querem passar de aqui para allá não podem, nem tampouco podem os de allá para cá. Ele respondeu: então te ruego, Padre, que mandes a Lázaro
a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos, e não venham eles também, aonde? Vê a desesperação deste homem. Ele viu que para ele não tinha mais solução, que ele não tinha mais arrego, que ele não tinha mais remédio. Mas ele digo, por favor, envia a Lázaro, porque eu tenho 5 irmãos, advierta-los, hable com eles, dê um testemunho para eles, para que eles não venham para este lugar de tormento. Você vê que coisa forte. O problema deste homem é que ele clamou em la hora errada e em lugar equivocado. Porque ele clamou quando já estava onde? No inferno, ou seja, que já não tinha mais nada que se podia ser. E em lugar errado. Porque ele já estava no inferno. Mas você não. Você tem a opção ou a decisão, a oportunidade de clamar no lugar certo, porque o lugar certo é aqui, é o altar. Amém, gente? Você tem essa opção. A hora certa é a hora. Você está vivo, seus familiares estão com vida, então todavia há chance, há oportunidade. Amém, gente? Então tem que ser a hora. Você não pode quedar chorando depois que eles se morreram, porque depois que se morreu, você já viu quantos erros, que quando a madre muere, o padre muere, ele queda chorando no carrão. Mas sabe por quê? Porque mientras o padre foi vivo, ele não hizo o que tinha que fazer. Ele não amou a madre como tinha que amar. Aí depois ele quer pedir perdão à madre depois de muerta. Aí sente a culpa. Mas ele não hizo mientras ela estava com vida. Depois que se morreu, já se acabou. Não sei se eu me hago entender. Então, a hora é a hora. Nós temos a oportunidade de ser salvos. Todos nós, todos que estamos aqui, podemos ser salvos. E a hora é a hora de decidir, me vou entregar a Jesus. Vou entregar minha vida a Jesus, vou obedecer a Jesus. E também é o momento de que eu lo haga por minha família. Porque eu não quero que minha família vá ao inferno. Eu não quero que minha família passe a eternidade allá em la mano de Satanás. Não, eu quero que minha família vá comigo para o cielo. Amém, gente? Então, temos que lutar, gente, por salvar nossa alma. E essa luta, esse sacrifício é diário. Sacrifício da campanha de Israel a cada 6 meses. Mas o sacrifício da salvação da alma todos os dias. Porque todos os dias você tem que negar-se. Todos os dias você tem que esquivar-se do pecado. Todos os dias você tem que guardar seu coração para que não se sucie com porquerias. Todos os dias você tem que cuidar desses olhos para que eles não se volvam olhos maliciosos. Se me hago entender? Todos os dias você tem que guardar seus ouvidos para que não entre porqueria aqui dentro. Todos os dias. Esse sacrifício é diário. Diário. Todos os dias. Mas vale a pena. Por quê? Porque eu vou viver 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos, 100 anos. Mas eu vou ter a eternidade com Jesus. Se me hago entender? Eu estou cambiando esses 50 anos, 60 anos, 70, 80 anos, eu os estou cambiando por uma vida eterna. Amém? Como digo, Abraão,
ele digo, Lázaro agora tem consuelo, ou seja, descansa. Ou seja, aquele seno de Abraão é um lugar de descanso. Amém? Lugar de paz. E é isso que queremos. Pero não queremos apenas para nós outros. Eu também quero para minha família. Porque eu não quero ver uma situação como esta sucedendo com minha família. Que um hermano meu, ele vadia para o inferno. Que minha mulher vadia para o inferno. Não. Então, mientras eles estão com vida, eu estou lutando com eles, por eles, orando, fazendo meus propósitos, minhas orações, fazendo o que tenho que fazer, porque eu quero que eles sejam salvos. Amém, gente?